Senhoras e senhores, boa noite. Chegamos a mais um 31 de março. Vai ser amanhã, dia da Revolução de 64. Revolução de 64 é uma mentira. Não houve revolução nenhuma. Mas convencionou-se isso porque após o dia 16 de abril de 1964, quando o Congresso Nacional, por eleição indireta, elegeu o saudoso Marechal Castelo Branco, presidente da República, aí começaram as badernas dentro do Brasil, obrigando as Forças Armadas a tomarem medidas, às vezes, policiais. E então foi se formando a Revolução de 64 a partir dessa data. Na verdade, não foi revolução nenhuma. Isso é uma mentira. Revolução é quando as Forças Armadas se rebelam contra o governo, contra a ordem constitucional e tomam o poder através de um golpe ou através de uma guerra civil, quando há resistência. Ali não houve. Ali nós tínhamos um movimento mais ou menos como começou de volta de 1985 para cá. Em 1960, Jânio Quadros assumiu a presidência da República, devidamente eleito, com o João Goulart. Os dois praticamente inimigos políticos. E isso existia naquela época, a República do Café. Então, a República do Café era sempre desmantelada na cabeça do poder, que era o jeito que os cafeicultores que dominavam o país na época, as oligarquias do poder, formada por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, eles mantinham o sistema de uma política desintegrada no poder, para eles poder manobrar através dos golpes de Estado. E então, a última rodada da República do Café foi nas eleições de 1960, com Jânio eleito presidente por um partido contrário ao PTB que elegeu João Goulart. Jânio Quadros era um gênio em política. Era uma sumidade em administração. Mas era louco. Tão louco que quando ele renunciou à presidência da República, ele só foi saber que tinha feito isso no aeroporto de São Paulo, quando ele disse para o assessor dele que tinha de voltar para o palácio. E o assessor, mas você não está vendo aí os noticiários nos rádios? Você não é mais presidente. Aí foi que ele lembrou do que ele tinha feito. E ele fez aquilo porque, logo que ele assumiu o poder, o Jânio Quadros não era comunista. O Jânio Quadros não era comunista, nem democrata também, nem nada. O Jânio Quadros era desses gênios que pensa que pode mudar o mundo sozinho. Fez um grande governo em São Paulo, foi ali onde ele cresceu, e tinha aquele carisma extraordinário ele é um psicopata, e os psicopatas, todos eles são carismáticos. Então ele conquistava, arrastava as massas. E o João Goulart era aquele tipo parado, político profissional, dos velhos caudilhos do Rio Grande do Sul, herdeiro do caudilismo de Vargas. Então não tinha como dar certo aquela dupla no governo.
E aí o João Eugênio Quadros, logo que estava no governo, ele convidou o Che Guevara para uma visita ao Brasil, onde ele condecorou Che Guevara com a medalha, me parece que do Cruzeiro do Sul. Mas ele fez aquilo, não é porque fosse comunista, ele fez aquilo para agradar os jovens, ele gostava muito de agradar a juventude. E Che Guevara, Fidel Castro, era o ídolo dos jovens naquele tempo. Eu naqueles dias não estava no Brasil, mas eu cheguei pouco depois. E eu sabia de tudo que acontecia aqui, até por causa da especialização que eu estava tendo. Então acompanhávamos tudo aquilo. Era a mesma coisa que eu tivesse presente. E então, com a renúncia do Jânio, e renunciou justamente pela tendência comunista na política brasileira e que tinha elevado o João Goulart à liderança das chamadas esquerdas. E aí ele renunciou por causa disso. Aí, chegou 64, já na renúncia do Jânio, os militares quiseram assumir o poder. Ali houve uma sedição. Houve uma desobediência, quando o general Diniz desceu com porta-aviões para o sul do país, dizendo que aquilo era uma revolução. Mas aí se acalmaram e o Jango resolveu se submeter a um parlamentarismo. Já o Pila foi que inventou a coisa. E aí o Congresso votou aquele parlamentarismo, com o finado, esqueci o nome dele agora, de tão malandro que era, assumiu de primeiro-ministro, Tancredo Neves. Tancredo Neves tinha traído Getúlio, era um tremendo safado mineiro. E mineiro, quando dá para ser safado, é safado demais. E Tancredo Neves era dessa turma. Juscelino praticamente confiou os segredos de governo dele, e ele traiu Juscelino, o Getúlio. Getúlio se matou por causa daquilo. Ainda era do tempo dos homens que tinham vergonha. Deu um tiro no peito. Naquela época, os homens faziam isso, quando se viam atacados na hombridade e na honradez. E aí, Tancredo Neves assumiu de primeiro-ministro do Jango. É claro que não dava certo também. Então começou o movimento, mas não era um movimento militar. Começou o movimento da nação. A nação começou a se organizar. E as Forças Armadas, é claro que eram aclamadas nos movimentos populares, eram chamadas à ação. Mas eles estavam tudo lá nos quartéis, como estão agora. O 2º Exército, que era comandado pelo general Cruel, era compadre do Jango. E não queria criar complicação com o compadre. Sobrava o general Mourão, Minas, que eu considero o machão da ocasião. Foi ele que se deslocou de Minas. Foi o único movimento de tropas que aconteceu. Foi o deslocamento do Mourão de Minas para o Rio de Janeiro. Aí se encontraram com o general Guedes, ali na estrada entre São Paulo e Rio de Janeiro, e lá mataram 4 vacas de uma leitaria que tinha na beira da estrada, fizeram um churrasco e comeram com os soldados lá, e ali acabou também o desencontro militar. Agora, a base mesmo, se a gente quiser dizer revolução, então quem fez a revolução foi a professora Melinha, famosa dona Melinha do Rio de Janeiro. Era esposa de um
de um tenente da aeronáutica. E depois do comício da Central, foi um comício muito badalado. Presença do João Goulart e do Brizola. E o Brizola extrapolou. O Brizola mandou que os sargentos prendessem os oficiais, os fuzileiros navais se revoltassem. E aí então, com a dona Melinha, na área militar, não aguentou aquilo, e aí esperou o marido dela uma noite, com a camisola dela, para ele tomar o banho e vestir, e ela já estava vestida com a farda dela. E aí, no dia seguinte, ela compareceu à TV Globo para dar uma entrevista como a revolucionária do Brasil. Aí o Dr. Roberto Marinho a recebeu e aconselhou que não era conveniente ela sozinha dar uma entrevista naquele grau, porque o Rio de Janeiro estava muito perigoso naqueles dias, poderiam matá-la quando ela saísse lá dos estúdios da Globo. Então ele aconselhava ela a reunir umas 50 mulheres e vir com aquelas 50 mulheres, que daí era garantia para ela, e a Globo então a entrevistaria. Na semana seguinte, Dona Melinha colocou na praça em frente da TV Globo 520 mulheres e pediu para o Dr. Roberto Marinho para vir entrevistá-lo. O Dr. Roberto Marinho se entusiasmou também, e aí a Globo cobriu inteirinho o evento. Na metade da coisa, o governador do Rio de Janeiro, que era o jornalista Carlos Lacerda, se entusiasmou e apareceu ali, no movimento, uma metralhadora tiracolo. Dizem os literatos, analistas de discursos de estadistas, que foi o discurso de um estadista mais lindo que até aquela ocasião havia sido pronunciado. Carlos Lacerda, com a metralhadora a tiracolo, assumindo a Revolução das Mulheres. A Revolução das Mulheres, que elas deram o nome de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí, é claro, depois que a Rede Globo jogou a coisa no ar, em seguida a Dona Melinha foi requisitada para São Paulo, onde saíram, dizem, mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. E então o movimento, dizia-se nas entranhas dos quartéis, já estava incontrolável. Ou as Forças Armadas assumiriam a dianteira da marcha com Deus, da marcha da família com Deus pela liberdade, ou haveria uma guerra civil. Então, Carlos Lacerda, pela sociedade civil, o governador Magalhães Pinto, em Minas Gerais também, foram praticamente os dois grandes líderes. E aí o general Mourão, de Minas, colocou as tropas deles na rua. E aí foi então que houve o movimento dos generais dentro de Brasília. Entraram ali no Congresso, mas aí nesse inteirinho, o Jânio sumiu de Brasília, o João Goulart sumiu de Brasília. Aí esperaram, daí os generais chegaram ali no Congresso, querendo saber como é que estava o governo. Aí o Ranieri Mazzilli assumiu, ele era o presidente da Câmara. Ranieri Mazzilli assumiu então a presidência da República interinamente. Mas a Constituição da época estabelecia que tinha, nesse caso, de fazer uma eleição indireta no Congresso. E aí foram
os deputados federais e os senadores. Não foi nenhum militar. Foram os deputados e os senadores que candidataram o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Por sinal, um extraordinário brasileiro. Se ele tivesse vivo, nós não tínhamos sofrido as traições que sofremos. E no dia 16 de abril, o Congresso Nacional, por eleição direta, elegeu o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Um dos nossos maiores estadistas daqueles dias. E aí, ele cumpriu os 3 anos de mandato que faltava para o mandato do Jânio Quadros. E aí foi substituído também por eleição congressual indireta, porque nesse inteirinho aí eles acabaram com os partidos políticos, e daí constituíram, foi feito 2 partidos, Arena e o MDB. E através desses 2 partidos, então, foi estabelecida a democracia espartana, que é a democracia de representação indireta, que depois a nossa Constituição adotou. Nós temos uma democracia de representação indireta, sob a proteção do poder constituinte, velando pela Constituição. E aí então foi que, substituindo o general, o Marechal Castelo Branco, elegeram para presidente da República um outro general, com vice-presidente civil. Ele morreu e assumiu então o general Emílio Garrastazu Médici. Um outro militar que Deus deveria ter dado 200 anos para ele, que está fazendo uma falta danada para este Brasil. Eu o conheci pessoalmente. Acho muita falta dele neste momento. Homem fardado. Verdadeiro ministro de Deus. Se não fosse o pulso forte dele, o Brasil tinha desencadeado uma guerra civil. Porque foi ali então que chamava-se naquela época subversão. Era o terrorismo. Terroristas se organizaram pela complacência do regime democrático que estava sendo exercitado e começaram a se organizar em grupos. MR8, esses grupos de bandido, tudo que eles têm agora. E nessa organização começaram a deflagrar o terrorismo dentro do Brasil. Não era uma guerra civil, era terrorismo mesmo, assalto em bancos, assalto nisso. Essa Dilma Rousseff, bandida da pior espécie, assaltou a casa do Adhemar de Barros, da onde roubou o cofre do Adhemar de Barros, era governador do estado de São Paulo. Tiraram o cofre do Adhemar de Barros por uma prancha, estava no 2º andar da casa dele, e levaram o cofre para abrir em São Paulo. Tinha $2.000 dentro. Essa Dilma comandando esse assalto.
É claro que quando o exército pegou ela, botou as mãos nela, é claro que ela passou por interrogatórios tudo. Mas esse negócio de mentirem aí, de tortura na Revolução, é mentira, são cafajestes, vagabundos, covardes, mentirosos, inventando história. São tudo ladrão, bandidos, da pior espécie. E que o meu irmão tinha muita razão quando disse, quando Figueiredo mandou suspender as ações da SC2. É o nosso chefe, temos de acatá-lo. Mas esses bandidos que nós vamos deixar prosperarem hoje, nós vamos ter de matá-los depois. E vai ser muito mais difícil, porque eles terão acabado com o país. Não precisava ser profeta para dizer isso. Qualquer homem, que fosse homem como era o meu irmão, e como eram os militares daquela ocasião, diziam o que ia acontecer. E aí nós estamos. Dilma, 2 vezes presidente da República. Que se fosse numa nação que se prezasse, onde tivesse pelo menos uma dúzia de homens, uma bandida dessa espécie não seria nem vereadora, quanto mais presidente da República. Outro cafajeste, bandido, ladrão, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse não assaltou a casa do Ademar de Barros, esse não assaltou o banco, porque foi um covarde sempre, do jeito que está sendo aí. Nós estamos levantando o seu passado, seu Lula. E tenha certeza que ele vai ser todinho mostrado à nação. Hoje, vocês estão ofendendo a nação. Mas principalmente a mim. Que como eu disse, na medida que eu tomei contra vocês, na Comissão Nacional da Verdade, assumindo tudo que pudessem acusar na Revolução de 64, assumindo eu a autoria de tudo, porque na assessoria de inteligência privativa do presidente da República, eu e os demais, que eu não sei se algum ainda está vivo ou não, mas eu estou vivo. E na hora que foi criada essa comissão, eu apareci no Supremo Tribunal Federal, assumindo a responsabilidade como mentor. Mentor, porque não foram os militares que fizeram o governo de 64, 85. Fomos nós, os civis, que eram chamados de tecnocratas. Eu, na assessoria de inteligência, Delfim Neto, no Ministério do Planejamento, e outros grandes mestres, porque saber escolher, os militares sabiam naquela época. Hoje nem isso não sabem mais. Hoje eles só sabem ser capachos de bandidos, vagabundos fardados, como dizia o presidente Médici, bundas sujas. Nem escolher, hoje eles não escolhem. Porque se tivesse noção de escolha, não estavam comandados por um sujeito que foi para o quartel para receber ali o apelido de capitão. Para poder, com esse apelido, roubar os cofres públicos. Há 32 anos fazendo isso. E que nós vamos querer saber também qual é
o milagre, o que aconteceu dele ter sido expulso do exército como tenente e no processo na justiça militar, ele ter sido transformado em capitão. Capitão para a reserva, ou seja, invadiu da pior espécie, porque o homem de bril não aceita viver desse jeito. Receber um apelido que ele sabia que não tinha divisa, não tinha patente, não tinha nada para aquilo. Ele era tenente. Para ir para a reserva, para ficar roubando os cofres públicos como militar, que nem farda não podia mais usar. Não, um homem que tem uma gotinha de vergonha na cara não faz isso. Então é um cafajeste, um crapo, um ordinário da pior espécie. E aí, generais 5 estrelas, como é o caso do senhor Mourão, jamais aceitaria se associar com um bandido desses. Por quê? É regra do direito penal. Quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos, você faz parte nos crimes por eles praticados. Então nós não temos generais aí. Nós temos uma quadrilha de bandidos terroristas compondo na corporação terrorista de Jair Bolsonaro, que criou 4 filhos para fazer com eles e as mães deles uma quadrilha familiar de bandidos assaltantes dos cofres públicos. Hoje, integrando os 2% dos brasileiros ricos, sem ter rastro de nenhuma serventia na iniciativa privada. Nem ele, nem as mulheres dele e nem os filhos. O rastro que eles têm aí é mais de 11 milhões de brasileiros e brasileiras, nesses aí, a maior parte de crianças, de velhos, de mulheres, assassinados no mais ignóbil genocídio que a humanidade já conheceu. Mais de 11 milhões de pessoas. Hoje sendo assassinados na base de 94 pessoas por dia, só nos corredores de extermínio do SUS. Na população brasileira, com 88,9% de doentes. Doentes por quê? Doentes por insegurança, estresse, nervosismo, desesperança. Num país falido, com 46% da força de trabalho sem cobertura econômica de sobrevivência e progresso. Os levantamentos que temos, os negocinhos particulares que as pessoas inventam com o dinheirinho que tinham na poupança, e aí perderam o emprego, e aí perderam outro negocinho que tinham, e daí pegam o dinheiro da poupança para tentar uma outra atividadezinha. Dura de 6 a 8 meses. E daí eles ficam sem o dinheirinho da poupança, ficam sem o empreendimento que tentaram fazer, porque o país é uma massa falida, gente. A economia do Brasil voltou ao tamanho que ela tinha em 1940. E aí essa caterva que está aí coloca, houve aumento de emprego,
que aumento de emprego pode ter havido numa economia de 1940, com a população que cresceu dali para cá? A quem aquela economia lá atrás pode dar emprego? Mas não é só isso. Eles também dizem que houve crescimento econômico. Mas eles não dizem que o crescimento econômico é daquela economia de 1940. Então, a gente tem que dizer, olha, cresceu na massa falida 0,5%, 1%. Mas eles não dizem. Aí, o infeliz que está lá com alguma coisinha que ele pode vender para tentar um negocinho, ele diz, opa, a economia voltou a crescer. Vou inventar uma coisa. E aí ele inventa uma empresinha dele. Dura de 6 a 8 meses. Aí ele não tem mais aquele tantinho que ele economizou, não tem mais a empresa dele. E aí, aonde desfecha isso? Aonde despeja isso aí? Despeja no crime, no narcotráfico. Enquanto o Brasil regrediu a economia de 1940, o banditismo comum cresceu 1983% de 2003 a 2018. É o povo brasileiro, não tendo mais como sobreviver, corre o último risco de ser bandido no tráfico, na pistolagem, no assalto, seja lá o que for. Porque se chegasse em casa com um filho chorando de fome e eu não ter o que dar de comer para ele, não porque fosse vadio, mas porque o meu país tirou tudo o que eu podia explorar em amparo de sobrevivência, eu partia para matar. Agora, como eu sou mais desenvolvido, eu não ia assaltar banco. Eu não ia para o narcotráfico. Aliás, é claro que o primeiro eu tinha de começar com um assalto. Eu assaltaria um banco, pegar o dinheiro para me armar, para fazer os artefatos que era preciso, e eu ia partir para o crime, matando os bandidos do poder. Matando os bandidos do poder, porque é lição de ciências sociais. Para tirar os bandidos da rua, é necessário que se tire do poder aqueles que, nas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. A degeneração moral que gerou 46 milhões de brasileiros da força de trabalho de 105 milhões sem amparo de sobrevivência na economia do país. Não tendo amparo de sobrevivência na economia, não adianta você tentar qualquer negócio, você vai à falência. Você dura um pouquinho. Todos os dias eu recebo telefonema de gente chorando. Mães, pais, cidadãos honrados, esposos, pais, amparo da família, chorando. Não pude pagar a prestação do meu caminhão. E eles me tomaram. Aí,
Levantava de madrugada para fazer pão para vender. Fui bem 2 meses. Mas depois os vizinhos que estão no mesmo jeito começaram a fazer também. E aí nós começamos a concorrer uns com os outros. Até que chegou um momento em que nós todos paramos, porque nós não tínhamos mais para quem vender o pão. Tinha esgotado o mercado. E assim está acontecendo com todos. E esses generais que estão aí com Bolsonaro, não sabem disso? Sabem, nação. Quarta-feira eu estive no Centro de Inteligência do Exército, conversando com o chefe lá. E ele sabe tudo. E é um general. Isso é um general que está calado. É tão vagabundo, tão covarde, tão infeliz, quanto os outros que estão expostos com o capitão Bolsonaro. Eu não sou assim. Estou com 77 anos. Se começarem a mexer por aí, por televisões, por rádios, por jornais, vão descobrir. Não é vestígio, é uma vida. E eu nunca fui assim. Mas chega um momento em que o homem acaba com o outro homem diante de si, que é a si mesmo. É evidente que eu não seria louco. As Forças Armadas Brasileiras não me resistem mais do que 5 horas. Não estou falando aqui baseado em soldados. Capachos de bandidos, jagunços, não tem vergonha nenhuma, porque isso aqui está na mão de todos os oficiais do Exército. E começa na capa aqui. O mesmo exército que ataca nas favelas, rouba o país, é jagunço e capacho de bandidos no poder. É insubmisso à Constituição e está em invasão do Palácio do Planalto, protegendo o crime organizado no governo. Nessa situação, as Forças Armadas são a fonte do banditismo, da miséria, das doenças, vício e todo o estado de tragédia da civilização brasileira. Está aqui. Todos eles têm. E os comandantes receberam da minha mão. E aqui está. Dilma dizendo, essa bandida que assaltou o banco, que matou o sargento, covardemente, atirando uma granada nas costas do menino. Essa bandida diz aqui, os militares comem na minha mão, está aqui. E o bandido Luiz Inácio Lula da Silva, que está por trás dela, dizia, chamava eles de capachos, de miseráveis, que ficavam enchendo o saco dele por esmola, e aí ele dava qualquer coisa e ele se acomodava. Esses são os generais que vocês têm nas Forças Armadas de vocês. Tirando, é claro, os 46% da força terrestre, que ainda são militares, fiéis à pátria, e sob o meu comando. Fuzileiros navais, paraquedistas. Mas esses não se ofendem com o que eu estou falando, porque eles sabem que não falo para eles. Eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, menos destes capachos que comem na mão da Dilma. Eu jamais seria comandante deste tipo de bundas sujas. A expressão não é minha,
é do saudoso general Emílio Médici. Está aqui, senhores. O general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas é o responsável por esta aquarela infernal do Brasil. Está aqui. Isso aqui é alguma coisinha. Todo mundo sabe que isso aqui é alguma coisinha. O Brasil está muito pior do que isso. Aí vem esses terroristas meia tigela do PT, do PCdoB, PDT, PCB, me afrontando, mostrando fotografia de gente que foi morta no período da Revolução. É claro que numa terra de banditismo explícito, a polícia mata gente todos os dias. Não foi diferente naqueles 20 anos que eu estive no poder. E matamos sim, matamos bastante gente. Eu quero que me apresentem os nomes de cada um para que a nação diga o que perdeu com eles. E esses que sobraram, todos eles estão aninhados no erário público. O dinheiro que era para acudir crianças que morrem todos os dias nos postos de saúde. Acudir mulheres que morrem todos os dias ali. Acudir 88% da população brasileira cancerígena. Esse dinheiro vai para pagar esses vagabundos. E como o meu irmão dizia, tínhamos de ter acabado com eles lá naquela época. Hoje esse dinheiro estava acudindo os nossos doentes. Aliás, se eles não tivessem ficado vivos, nós não tínhamos esses doentes. Nós não tínhamos a situação do país que temos hoje. Nós tínhamos seguido o ideário da Revolução de 64, que coube a mim agora, a mim, restabelecer. E diante da traição que eu sofri desses bundas sujas, eu tive de apelar para o socorro humanitário. Não apelei de joelhos. Mostrei que tenho condição de pagar e ajustamos o preço por tudo. Então, quiseram o destino que eu, em 1987, fosse convocado pelos militares que estão comigo hoje. Não esses bundas sujas que estão aí. Os militares, que são militares. O general Geraldo Antônio Milton, no comando das tropas do Rio Grande do Sul. Cito o nome dele, porque ele é o vice-presidente da República, instituído pelo povo, não por mim. Nem por golpes de insurgência, feito por um aleijado, que usurpou por muito tempo o comando do exército. Então não é só esse general. Estamos com outros. O socorro humanitário que eu tenho e que eu estou pagando, o embasamento dele, está se somando às Forças Armadas leais à pátria, que não são esses bundas sujas, em homenagem ao meu grande chefe, para sempre, General Emílio Garrastazu Médici. A qualificação é dele. E sendo o general que era e que continua sendo, eu me sinto homenageado em repeti-la. Mas muito constrangido em ter de admitir que
ele sabia o que eu ia ter nas mãos nestes dias. Como remanescente da Revolução de 64, aqui estou só eu, o meu grande companheiro, Coronel Ustra, não está mais aí. Os meus grandes generais. Não cito nome porque eu me emociono. Mas os brasileiros das novas gerações aqui vão conhecê-los todos. Porque eu vou colocar nas escolas, obrigatoriamente, todo o sujeito que nascer dentro do Brasil, conhecer a nossa história, conhecer os nossos homens, os nossos heróis, conhecer as nossas forças armadas, que não se confunde com esses bundas sujas, sob o comando de Jair Bolsonaro, com os filhos dele, em quadrilha de bandidos assaltantes dos cofres públicos. Isso está dito aqui, e isso aqui está homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, é a conversa do comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, o presidente constituinte do Brasil, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, brasileiro judeu, negro e índio, por conseguinte, um espécime genuíno. Mas eu sei que eu não sou semente. Eu sou a fachada de uma nação brasileira, dotada de homens. Porque as Forças Armadas, leais à pátria, não se confundem com esses capachos, jagunços, que comiam e comem as migalhas nas mãos de Dilma. O mesmo exército que mata nas favelas no Rio de Janeiro assalta o país, matando 11 milhões, mais de 11 milhões de pessoas já matou. Matando agora 94 pessoas por dia, só nos corredores de extermínio do SUS. Não dá para chamar nem de covardes esses sujeitos, porque a covardia não chega a tanto. Só podem ser demônios que o diabo jogou das latrinas do inferno aqui, querendo desmoralizar Deus, porque os descobridores entregaram a terra descoberta em posse para ele. É claro que o diabo não poderia fazer outra coisa, a não ser abrir os fundos das suas latrinas no inferno e fazer com que este estrume aqui descesse na apropriação brasileira. Mas Deus está presente, tomando posse da terra. Ele está no comando. As Forças Armadas leais a mim e à pátria estão atrás, com o socorro humanitário. E a nação está na retaguarda. Não pensem que vai acontecer golpe. Eu tenho controle absoluto de tudo. Eu venho do velho grupo de inteligência que desfechou, comandou e venceu a guerra de inteligência contra a União Soviética. Acabou. Acabamos com aquele tempo, criamos um tempo novo. Eu estou em plenas faculdades mentais, porque nós, alienígenas multidimensionais, nós tomamos a aparência que nós quisermos. Por enquanto, a minha aparência é essa, porque era conveniente. Daqui uns dias vocês vão me ver diferente. Temos o controle de tudo.
Sobre Brasília temos 19 naves. E todas elas estão em contato comigo. Não pense que eu não sei até a cor das cuecas desses vagabundos, bundas sujas. Não pense que eu não sei até os hábitos mais íntimos de cada um deles. Sou bem informado. Porque para assumir o poder e fazer alguma coisa nele, o homem precisa, antes de tudo, ser altamente informado. Absolutamente informado. Se voa um mosquito no Kremlin, hoje de manhã, e esse mosquito tem importância no empreendimento que eu comando aqui, eu tenho de saber desse voo. E se não fosse assim, já tinham me matado. Eu passei por 4 atentados. Não tenho medo de atentados nenhum. Porque a cada atentado desses, eu desafio a me apresentarem quem tentou. Eu desafio a me apresentarem aquela invasão de terroristas que a Dilma trouxe para o Brasil. Onde é que eles estão? Este é o 31 de março, amanhã, que eu comecei a instalar hoje. Amanhã eu vou fazer outra prosa aqui. Nestes termos, porque a bandidagem que o meu irmão disse, os que não matamos hoje, vamos ter de matar depois, e eles aí terão acabado com o país. O presidente Médici era da mesma ideia. E aconteceu. E essa gente, ao invés de terem se reintegrado à nação e mostrarem que o ser humano erra, mas é através do erro que ele evolui e vira gente, não. Eles estão mostrando que são o estrume que o diabo largou das latrinas do inferno, desafiando Deus como posseiro da terra. Só pode ser, não há como. Eu sou psicanalista, por sinal eu tenho conclusão máxima dentro dessa área de entender da cabeça do ser humano. E aí, seres humanos com essa cabeça, para chegar hoje desafiando a nação brasileira do jeito que nos desafiaram, colocando fotografia ali, como se fosse eu que matei, eu porque eu era o mentor. Os militares apenas executavam, porque eu, a equipe, os chamados homens do general Golbery, estavam sob o comando dele. Mas eu não estava mais aí, então sou eu. Eu era comandado naquele tempo, hoje não sou. Porque ele morreu, se eu não tivesse morrido, era meu comandante ainda. Mas ele morreu, então restou eu, soldado dele, no campo de luta. Então eu assumo o meu general. Fui eu que concebi o regime de 64. Aquele regime no qual nós fizemos o Brasil crescer 41,7%. Até aquela época, nenhum país no mundo tinha atingido isso. E dali para cá, não aconteceu de novo. Vai começar a acontecer agora. Agora o Brasil vai passar de 41%. O Brasil agora vai chegar a ser a mega potência do mundo, como o general Médici viu, anteviu.
quando ele criou o Projeto Amazônia, ocupar para não entregar. Que depois, quando eu restabeleci ele agora como objetivo da intervenção, eu rebatizei com o nome de Projeto Amazônia. Soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça, que apenas aumentou um pouquinho o nome originário do general Médici. Que não se confunde com isto que está aqui. E isto que está aqui está homologado pelo Supremo Tribunal Federal, como a Constituição estabelece. Está no Conselho de Segurança da ONU, está na OEA, está em todos os foros internacionais do mundo. Isto que está aqui. A palavra do presidente da República do Estado do Brasil. Presidente Constituinte da República. Isto quer dizer, não tem instituições acima de mim. Apenas o Supremo Tribunal Federal para homologar o que é constitucional e me devolver o que excede da Constituição. Mas até hoje não fizeram isso. Porque eles sabem que fui eu que escrevi o livro. Não é possível que eu não saiba ler o que eu escrevi. Eles não sabem. Eles levaram 10 anos para colocar dentro do Supremo o departamento próprio para receber os meus documentos. No Supremo Tribunal Federal, o magistrado de Estado sou eu. Isto aqui são atos interventoriais de cidadania. Primeiro vai para o Supremo. E depois, então, daí vai para o domínio do povo, porque é o povo no poder. E então, é o povo que está dizendo isto tudo, que está aqui, em mim. Eu sou o povo sou eu. Por isso, eu só não sou o povo e nem essa gente, é eu. É essa quadrilha de bandidos terroristas que hoje desafiaram a nação, inclusive através de vagabundos, ou seja, de bandidos escondidos atrás da toga. Vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. Chegaram, inclusive, a pedir liminares para que as Forças Armadas não lembrassem do dia. Apenas lembrar. Porque são tão covardes, são bundas sujas, que celebrar a datas não são capazes. Isso eu preciso assumir agora, assumir diretamente. Porque os meus soldados que querem celebrar a data não podiam nesta ocasião. Então tinham de ficar como estão. Os meus generais que querem celebrar a data também não podem fazer neste momento. Então, eu, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, remanescente da Revolução de 64, mentor daquele regime, escriba da Constituição, tenho responsabilidade institucional, tenho responsabilidade intelectual, tenho responsabilidade como homem que eu tenho de ser perante as minhas filhas, perante as minhas netas, perante o meu filho, perante os meus netos. Que não me preocupei nunca em fazer fortuna particular para eles, roubando os cofres públicos, porque se eu quisesse fazer isso, eu teria dinheiro para comprar o Brasil. Não foram poucas as malas de dinheiro que passaram pela minha frente. E é o pecado que eu tenho de confessar à minha nação. Naquele momento eu tinha que ter matado o sujeito.
e não o fiz. Deixei passar. Rejeitei as ofertas. Um pecado oculto. E que eu não quero que a nação me perdoe. O dever de ter matado pesa sobre os meus ombros. Mas antes de fazer isso, eu estendi as mãos. Aconselhado pela espiritualidade, ofereça-lhes antes o perdão. Encerrar o karma histórico desta nação. E como a terra é de Deus, é Ele o proprietário aqui, os descobridores a entregaram para Ele, eu cumpri a determinação espiritual e ofereci o perdão. Legitimado na Constituição que eu escrevi, que instituiu a anistia. A anistia ao perdão. Mas esses bundas sujas parece que não querem. Se eles não quiserem, então estão identificados como bandidos. Bandidos caídos das latrinas do inferno. Amanhã eu vou falar mais um pouco. Deus nos guarda esta noite. Muito obrigado.